Que a paz do Senhor esteja com todos, abençoando o seu dia e a sua semana. Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise profunda de um texto que é, assim, ao mesmo tempo sombrio e surpreendentemente esperançoso. O capítulo 16 do livro de Jeremias. E para nos guiar nessa jornada, nós temos o texto bíblico na Nova Almeida Atualizada e vamos nos basear bastante nos insights do teólogo Charles H. Dyer. A nossa missão aqui é entender como a vida pessoal de um profeta pode se tornar uma mensagem pública, uma mensagem dramática para uma nação inteira que está à beira do colapso. É uma história sobre sacrifício, sobre julgamento divino e, no meio de tudo isso, uma promessa de restauração que muda tudo. Ok, vamos mergulhar nisso. O capítulo já começa com um soco no estômago, né? Deus dá 3 ordens diretas a Jeremias, e são ordens que atacam tudo que era considerado normal, desejável na cultura da época. A primeira é brutalmente direta. Não case, nem tenha filhos ou filhas nesse lugar. Exato. E para a gente entender o peso disso, a gente precisa se colocar no lugar de um israelita daquela época. Não ter filhos era visto como uma maldição, o fim da sua linhagem, sabe, o apagamento do seu nome, era o oposto da bênção. Mas aqui, o que parece ser uma maldição pessoal para Jeremias é, na verdade, uma poderosa lição objetiva para a nação. Uma lição objetiva. Não se tratava de punir o profeta, mas de usar a vida dele como um outdoor vivo. Um outdoor vivo, gostei disso. E o que esse outdoor anunciava, exatamente? Anunciava a catástrofe que estava vindo. A razão que o texto dá é terrível. Diz que os pais, as mães, os filhos que nascessem ali morreriam de doenças mortais. A carnificina seria tão grande que os rituais mais básicos de dignidade humana seriam abandonados. Como assim? Os mortos não seriam pranteados nem sepultados. O texto diz que os corpos iam virar esterco sobre a terra e comida para aves e animais selvagens. A vida solitária de Jeremias, sem filhos, era um espelho do futuro de todas as famílias de Judá. A desintegração total do tecido social é uma imagem devastadora. E essa mensagem de isolamento forçado não para por aí, né? A vida social dele é desmantelada por Deus. A segunda proibição é não entrar numa casa onde há luto. Isso soa quase cruel. Parece cruel, mas a lógica da mensagem continua. Havia um duplo propósito nessa ordem. Primeiro, um propósito simbólico. Deus estava basicamente anunciando que tinha retirado do povo a sua bênção, o seu amor, a sua compaixão. A fonte do consolo estava se retirando. Certo. E o segundo propósito era prático, profético. A mortandade que viria com a invasão babilônica seria tão massiva que o luto ia se tornar impossível. Não ia ter vizinho para consolar vizinho, porque todo mundo estaria de luto ou morto. A ausência de Jeremias nessas ocasiões era só uma prévia do que viria. Entendi. Então a ausência dele era a própria mensagem. Ele não estava sendo antissocial. Ele era um profeta em ação. Ou melhor, em inação. E isso me leva à terceira restrição que fecha o ciclo de forma perfeita. Não entre numa casa onde há festa. Exatamente. Se a primeira proibição negava o futuro, a família, Sim. e a segunda negava o consolo no sofrimento do luto, essa última nega a alegria no presente. Era o símbolo de que Deus estava decidido a silenciar as vozes de gozo e de alegria. Qualquer resquício de normalidade, de celebração, estava com os dias contados. Sem família, sem luto, sem festa. Isso. Juntas, essas 3 ordens pintam esse quadro completo e sufocante da desolação que esperava Judá. Jeremias se tornou a personificação do juízo. É impressionante como a vida dele se torna o sermão. Mas o texto, de forma muito inteligente, já antecipa a pergunta que todo mundo estaria fazendo. Por que o Senhor nos ameaça com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? É a pergunta de quem não consegue ou talvez não queira ver a própria condição, né? E a resposta de Deus vai direto à raiz do problema sem rodeios.
O problema não era um deslize qualquer. Era uma traição fundamental da aliança. O abandono do Deus verdadeiro para adorar ídolos, a idolatria. Mas a idolatria não era exatamente um problema novo em Israel. Isso já vinha de gerações. O que tornava aquela geração específica o alvo de um juízo tão definitivo? Aí está o ponto crucial que a análise de Dyer enfatiza. A resposta de Deus tem uma progressão. Primeiro, ele aponta para o pecado dos pais. Os pais de vocês me abandonaram. Mas em seguida, vem a acusação devastadora contra a geração atual. E vocês fizeram pior do que os seus pais. Pior. Eles não apenas repetiram o erro, eles intensificaram. Exato. O texto diz que cada um andava segundo a teimosia do seu coração mau. A rebelião não era só herdada, era uma escolha pessoal, obstinada, ativa. Havia um orgulho na desobediência. A teimosia do seu coração mau. Isso é muito pessoal, né? Não é sobre um erro de doutrina, é uma atitude do coração. E qual a consequência para essa rebelião tão arraigada? A consequência é uma espécie de justiça poética terrível. O castigo se encaixa perfeitamente no crime. Deus promete: eu os lançarei fora desta terra para uma terra que nem vocês, nem os seus pais conheceram. E o que eles fariam lá? O texto continua: e lá vocês servirão a outros deuses dia e noite. Pera, isso é genial e assustador ao mesmo tempo. Pois é. Deus basicamente diz: vocês amam tanto esses outros deuses? Ótimo, vou dar exatamente o que vocês querem. Mas sem nenhum dos benefícios que tinham comigo. Vão ter idolatria 24 horas por dia, numa terra estranha, sem a minha bênção. É exatamente essa ironia trágica. O desejo deles se torna a própria punição. Eles queriam os deuses das nações, então seriam forçados a viver entre as nações, servindo a esses deuses num contexto de exílio, de opressão. A liberdade que eles achavam que teriam na idolatria se revelou a mais profunda escravidão. Ok, o cenário é de escuridão total. A nação está condenada, a punição é certa. E então, quando parece que não há mais nada a dizer, o tom do capítulo muda de uma forma abrupta. Bem no meio dessa mensagem de juízo implacável, surge uma promessa que parece vir de outro livro. Sim, e este é um dos momentos mais espetaculares da profecia bíblica. Nos versículos 14 e 15, Deus interrompe o fluxo do julgamento para falar sobre o futuro. Ele diz: portanto, eis que vem dias em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Uau, vamos parar aqui um instante. Dizer que o povo não ia mais mencionar o êxodo do Egito, isso é radical. O êxodo era o evento fundador da nação, era a prova máxima do poder e da fidelidade de Deus, era um centro da identidade deles. É uma afirmação bombástica. É como dizer que um evento futuro vai ofuscar o maior milagre da sua história. Deus está prometendo um ato de salvação tão grandioso que faria o milagre original parecer pequeno em comparação. E qual seria esse novo evento? Ele completa: mas se dirá, tão certo como vive o Senhor que tirou os filhos de Israel da terra do norte, Da Babilônia e de todas as terras para onde eles foram espalhados. Ele promete um novo êxodo. Então, mesmo no auge da denúncia, quando Deus está detalhando a destruição, ele já está plantando a semente da restauração. O julgamento, por mais terrível que seja, tem um prazo de validade. Exatamente. O exílio é uma vírgula na história de Israel, não um ponto final. Isso mostra que o propósito de Deus não era aniquilar o seu povo, mas purificá-lo. Mas antes que essa esperança pudesse se materializar, A conta precisava ser paga. A tempestade tinha que vir. E o texto volta para o juízo com metáforas implacáveis: pescadores e caçadores. o parêntese de esperança se fecha e a realidade do juízo volta com tudo. Sim? Essas imagens ilustram a natureza inescapável da invasão babilônica. Primeiro, Deus diz que enviará muitos pescadores e eles os pescarão. Isso evoca a imagem de exércitos varrendo as cidades, capturando pessoas em massa, com redes,
sabe? E depois dos pescadores? Depois vêm os muitos caçadores, e eles os caçarão em todos os montes, até nas fendas das rochas. Isso se refere àqueles que tentariam fugir, se esconder em cavernas das montanhas. A imagem é de uma perseguição sistemática, minuciosa. A mensagem é clara. Não há para onde correr, não há onde se esconder. Nenhuma chance. O texto deixa a razão explícita. Porque os meus olhos estão sobre todos os caminhos deles. Não se escondem de mim. E aqui a linguagem fica ainda mais forte. Deus diz que pagará em dobro pelo pecado deles. Porque eles profanaram a sua terra com o que ele chama de cadáveres dos seus ídolos detestáveis. Cadáveres dos seus ídolos. Que imagem forte! Não são só deuses falsos, são deuses mortos, carcaças espirituais contaminando a terra. E isso nos leva ao final do capítulo, onde a perspectiva se expande de uma forma, inesperada. Jeremias fala. Sim, e a fala dele é uma declaração de fé no meio do caos. Ele clama a Deus: Ó Senhor, minha força e minha fortaleza, meu refúgio no dia da angústia. Mas logo em seguida, a visão dele se projeta para o futuro e vai muito além das fronteiras de Israel. Ele profetiza que as nações virão a ti dos confins da terra. As nações, os gentios, os mesmos povos que adoravam esses ídolos. Os mesmos, e o fascinante é o que Jeremias prevê que eles vão dizer. Eles vão chegar diante do Deus de Israel e confessar: nossos pais herdaram só mentiras, vaidade e coisas sem proveito algum. Eles vão admitir que tudo era uma fraude. Então, qual é o ponto final? Qual é o propósito dessa jornada que começa com o sofrimento de um profeta, passa pela destruição de uma nação e termina com essa visão global? O propósito final de tudo, tanto do julgamento quanto da restauração, é revelado no último versículo. Deus mesmo diz o que fará. Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Ou seja, a história de Israel, com suas quedas e reerguimentos, não era só sobre eles. Era para ser uma lição objetiva para o mundo inteiro. O sofrimento, o exílio e o retorno milagroso serviriam como um testemunho universal do caráter de Deus. Exatamente. O particular servia ao universal. A fidelidade de Deus à sua promessa se tornaria a prova irrefutável para todas as nações de quem ele realmente é. E assim, o capítulo 16 de Jeremias nos leva por um caminho de sacrifício pessoal, de um julgamento nacional devastador, para finalmente nos entregar uma promessa de restauração. Uma promessa que não só redime um povo, mas tem como objetivo final revelar a glória de Deus a todo mundo. É uma jornada intensa, né? Que nos lembra que os planos divinos são muito mais amplos do que a gente consegue captar no momento. E isso nos deixa com uma questão importante para refletir. A ideia de que as dificuldades, os julgamentos, tanto pessoais quanto coletivos, podem ter um propósito maior. Um propósito de revelar o verdadeiro caráter de Deus. Como essa perspectiva ressoa na nossa forma de entender a vida e a fé hoje? É algo para se pensar. Uma pergunta profunda para encerrar a nossa análise. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.